Se você me segue, já deve ter visto o meu vídeo sobre o livro O Morro dos Ventos Uivantes, da escritora inglesa Emily Brontë. E já deve saber que eu não sou assim nenhuma grande fã dessa obra. Eu sou capaz, obviamente, de reconhecer que ela tem valor literário, né? Mas eu acho um dramalhão, né? Um enorme dramalhão. E por que eu estou falando desse livro então? Porque o livro de hoje, eu tenho aqui numa coleção bem antiga, acho que é mais velha do que eu, tá? O livro de hoje chama-se Jane Eyre, né? E é de autoria da irmã da Emily. Eu estou falando da também escritora Charlotte Brontë. E quando você tem duas irmãs escritoras, a comparação é inevitável, né? A gente não consegue falar de uma sem falar da outra. Assim, hoje, ao mesmo tempo que eu quero fazer a resenha e a análise, né, da Jane Eyre, nós vamos também mostrar como a narrativa das duas irmãs era diferente. Não eram, apesar de serem irmãs, apesar de conviverem juntas, não era uma narrativa igual. Eu sou Miriam Bevilacqua e você está no Biblion. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E se puder, não esqueça de deixar o seu like para o nosso vídeo ter visualização. Bom, vamos lembrar um pouco a saga, né, a história das irmãs Brontë, escritoras. Na França eles vão falar Brontë, na Inglaterra eles falam Brontë, aqui no Brasil já vi de tudo quanto é pronúncia. Bem, a Charlotte era a mais velha, a Emily era do meio e a Anne, ela era a caçula. Essas três irmãs também tinham um irmão, que é o Branwell. Eram esses quatro muito próximos desde criança, e desde crianças eles tinham o hábito de criar histórias e mundos imaginários. E isso foi decisivo para que as irmãs continuassem escrevendo depois de adultas. Vale lembrar que os quatro também tinham ainda duas irmãs mais velhas, né, que não tem muita importância histórica, porque elas não escreviam e porque morreram muito cedo. Aliás, todos morreram muito cedo, né, mas essas duas mais ainda. As três irmãs mais novas, então, elas começam escrevendo poemas e só mais tarde elas se dedicam aos romances. Como a mulher daquela época não costumava ser escritora, isso era uma profissão masculina, e também porque a mulher não era levada a sério como escritora ou como qualquer coisa, né? As três adotaram pseudônimos masculinos. Mas eu achei interessante porque mesmo os pseudônimos mantiveram o laço de parentesco, ou seja, o laço não se desfez porque elas escolheram um sobrenome Bell, o sobrenome Bell, para todas elas, né? Então, a Charlotte, ela passou a ser Currer Bell, a Emily adotou o nome de Alice Bell e a Anne, ela se tornou Acton Bell. Percebam que o nome que elas escolheram, o pseudônimo que elas escolheram, começa com a inicial do nome verdadeiro de cada uma. Então, elas tiveram esse cuidado, né, de manter a inicial. Talvez no futuro elas imaginavam que elas poderiam usar o B do Bell, que é igual do Brontë, e usar a inicial do pseudônimo, que também era do nome delas. O pai delas era um pastor severo, mas também ele era amoroso e ele se dedicou aos filhos e à comunidade ali onde ele servia depois da morte da esposa. A esposa morre também cedo. Quem ajuda o pai a criar os filhos é uma cunhada. O romance Jane Eyre é o primeiro da Charlotte, mas é o seu livro mais conhecido. E ele figura entre muitas listas dos livros mais importantes de todos os tempos. E por quê?
graças a uma narrativa ágil, apesar, gente, de ser um livro de 400 páginas, né? Então ele tem uma narrativa ágil e ele tem também uma característica importante, porque ele traça um retrato fiel da sociedade inglesa daquela época e, ao mesmo tempo, ao traçar esse retrato, não é um retrato qualquer, é um retrato crítico. E aí eu acho, fazendo a comparação entre as irmãs, a qualidade do Jane Eyre sobre O Morro dos Ventos Uivantes. Se você pegar os dois livros, a história de amor é o fio narrativo, mas em Jane Eyre há uma construção de personagens e uma construção de contexto muito mais complexa, né? A história de amor não é, ou não parece ser, o que o autor acreditava ser o mais importante. Tinham tantas outras coisas que ela também queria falar, né? Queria falar sobre outras coisas. Jane Eyre conta a história de uma menina órfã que vai viver com o seu tio quando os pais morrem. Entretanto, o tio também morre cedo e, apesar da sua esposa lhe prometer que vai cuidar da sobrinha, a tia e os primos não gostavam da Jane e não lhe tratam muito bem. Aliás, não lhe tratam nada bem. Como a menina não tem muito controle sobre a língua, fala demais, né? O que era um diferencial naquela época em que crianças não tinham voz, né? Quanto mais ela reclama do tratamento que a família lhe dá, principalmente de um primo que judia muito dela, mais ela é castigada, tá? Então, já é um diferencial, porque é uma personagem que responde. É mulher e é menina, né? Criança, então já é bem diferente. Um dia, depois de ser bem maltratada pelo primo e a tia, né, que chamava-se Senhora Reed, tomar o partido do filho, a Jane, ela é colocada em castigo e trancada em um quarto, ou seja, ela era vítima e mesmo assim ela que sofreu o castigo. O quarto vermelho, como era chamado, assustava a pequena Jane porque era lá que o seu tio tinha morrido. E era criança, né? Essa coisa do medo, apavorada, ela pensou ter visto alguma coisa estranha e ela começou a gritar que tirassem ela dali, que tirassem. Com os gritos, a tia veio, né? A tia apareceu, mas achou que tinha sido pior ainda. Como é que ela ficava gritando se ela estava de castigo? E tornou a trancá-la. Aí o medo dela, o pavor, foi tão grande que a menina desmaiou. Quando ela voltou a si, a gente não sabe quanto tempo se passou, ela estava sendo tratada por um boticário, e isso é uma curiosidade. Médico era para rico. Como a menina era pobre, a tia tratava ela como pobre, apesar da tia ser rica, era o boticário que tratava. E o castigo no quarto vermelho, ao invés de amansar a Jane, tornou ela ainda mais revoltada. E não demorou muitos dias para que ela desacatasse a tia e com isso, claro, fosse parar em um colégio interno. Era um colégio para meninas ricas? Não, era um colégio para órfãs pobres em que faltava tudo naquele lugar, principalmente comida. O colégio interno na obra da Charlotte tem um significado especial, porque ela, as suas irmãs mais velhas, a Elizabeth e a Maria, além de sua irmã, que também é escritora, Emily, as quatro, elas estudaram em um colégio interno como aquele que ela descreve no livro. Ela faz uma descrição bem real de um colégio real. Então, e foi também naquele colégio, que é igual então ao da ficção, que as irmãs mais velhas contraíram tuberculose, vindo a falecer. Eu falei que as duas morreram cedo, então as duas morreram logo depois de pegar tuberculose. Aí, né, o pai viu que não era muito bom o colégio, então a Charlotte e a Emily também tinham ficado com a saúde abalada e o pai então retira as duas da escola, né? Elas continuam em casa mesmo estudando. Então,
O internato, gente, já é uma crítica àquela sociedade daquela época que, porque os órfãos eram pobres, né, colocavam em locais precários sem qualquer preocupação, né? Não, eram locais úmidos, mal ventilados, com pouca comida, né? Então era bem complicado. Na história, ao sair do internato depois de 8 anos, a personagem ela se emprega como governante em uma casa rica. Não é bem uma governante, chama governante, né? Ela não é bem a governanta da casa, ela é como se fosse uma tutora. E ela vai ser então responsável pela educação de uma criancinha francesa. Essa experiência que ela vai contar no livro também é de uma experiência real, foi influenciada porque tanto ela como a sua irmã Emily foram tutoras de crianças ricas. No livro, o proprietário da casa onde a Jane vai trabalhar chamava-se Mr. Rochester, ou Mr. Rochester, né? E é um personagem inteligente, mas bastante duro, um personagem indelicado, mas que, como ele vai encontrar na Jane uma interlocutora à sua altura, porque ela nunca teve, desde criança, problema em enfrentar as pessoas que gritavam com ela ou eram desrespeitosos. Ele vai ficar impressionado por aquela moça tão ousada, né? E eles vão se apaixonar. Entretanto, o relacionamento dos dois tem muitos impedimentos. O principal é a idade, porque o Mr. Rochester é muito mais velho do que a Jane, e também a condição econômica, pois enquanto ele é muito rico, ela não tem nada de seu, tem 2 vestidos e olha lá. Mas isso talvez fossem obstáculos difíceis, mas possíveis de serem transponíveis se ainda não houvesse um grande segredo a ser revelado. Claro que eu não vou lhe contar o resto da história, muito menos qual é esse segredo, porque eu espero que você leia Jane Eyre. É uma leitura que vale a pena. E apesar de ainda ter muitos elementos um pouco exagerados, né, típicos do romantismo, né, presentes ainda nessa narrativa, que tipo de coisas exageradas? Coincidências, né? Aquelas coincidências quando tudo dá certo, né? Que é bem uma preguiça do escritor, né? Eu acho, de não criar algo que seja crível, né? Ele faz lá uma coincidência forçada. Apesar disso, ela cria essa personagem principal muito bem, uma personagem que vai ser crítica à sociedade opressora em que ela vive, tanto por ser mulher como por ser pobre. E a crítica, eu fico imaginando que deve ter feito eco em muitas leitoras e leitores daquela época. Esse é o tipo do romance que deve ter lançado uma fagulha a comportamentos desprezíveis de uma sociedade rica e que não se importava com os mais pobres. Não mudou muito, né, gente, de lá para cá, mas graças a Deus a gente teve outros livros, esse foi um dos primeiros, daí a sua importância. Mas eu acho que, sobretudo, é um romance gostoso de ler. É uma narrativa ágil, que cria muitos fatos que dão movimento à trama, né? E ainda explora o mistério dos segredos, que todo mundo gosta, eu principalmente, que adoro um segredo. E isso, claro, aguça a curiosidade do leitor para continuar lendo, não importa se o livro é grande ou pequeno. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Nesse mesmo site, todas as terças-feiras, eu publico as minhas crônicas que eu gostaria que você conhecesse. Agora eu também estou colocando no Instagram, mas ainda não consigo colocar toda semana, ainda tem muita coisa a fazer, né, no meu dia a dia. Deixe seu like, se inscreva e até o próximo post.